Você precisa desacelerar. Você precisa colocar os pés no freio. Já faz um tempo que você está cansado, triste e desanimado. E veja, é como um ciclo vicioso, pois você fica triste por estar cansado e acaba ficando cansado por estar tão triste. Se sente mal e acaba fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E quando se dá conta, ainda está se sentindo frustrado e ansioso, pois não conseguiu fazer nenhuma dessas coisas bem. Calma, você não é uma máquina. Você é uma pessoa, um ser humano, e está tudo bem não dar conta de tudo. Desacelere, pise no freio e tenha certeza de que isso não vai te atrasar e, na verdade, te levará muito mais além. Nunca tome Coca-Cola antes de dormir. Fatos curiosos que você precisa saber, pois eles podem salvar a sua vida. Se você sentir um calafrio e logo após sentir muito calor, procure ajuda médica, pois isso pode ser um indicativo de infarto. Se um dia você estiver em um elevador que está caindo, deite-se no chão de barriga para cima. Isso aumentará suas chances de sobreviver. Se alguém estiver se afogando em uma área perigosa, não pule na água para salvá-la. Essa pessoa, no meio do desespero, te afundará junto com ela. Ao invés disso, se possível, jogue uma corda, uma boia ou qualquer coisa que dê para a pessoa se salvar ou ser puxada por você. Se você bater a cabeça forte e sentir vontade de dormir, não durma e peça ajuda de outras pessoas para te manterem acordado se for necessário. A cada ano, o Monte Everest cresce 4 milímetros. Fatos curiosos que vão te deixar informado. A avenida mais larga do mundo, com 14 faixas diferentes, fica na Argentina. As formigas são capazes de levantar até 50 vezes seu próprio peso. A palavra Brasil significa vermelho como brasa. Os arrepios que você sente ao ouvir música são causados devido à liberação da dopamina pelo cérebro. Você nasceu com 300 ossos, mas quando for adulto, terá apenas 206. A língua é o músculo mais forte do corpo. Durante a sua vida, você produzirá saliva suficiente para encher 2 piscinas. A língua de uma baleia azul pode pesar até 3,6 toneladas, o equivalente ao peso de um elefante médio. Um terremoto de magnitude 12 dividiria a Terra ao meio. Fatos curiosos que podem te deixar informado. É mais fácil alguém morrer com um coco caindo sobre a sua cabeça do que por um ataque de tubarão. Se todas as pessoas do mundo vivessem conforme um habitante médio dos Estados Unidos, seria preciso recursos de 4,5 planetas como o nosso. Humanos e koalas possuem as digitais muito parecidas. Se 33 milhões de pessoas dessem as mãos, elas poderiam fazer todo o caminho ao redor do Equador. A língua das girafas pode chegar a medir 50 centímetros. Assim, elas as usam para limpar suas orelhas. Os tamanduás não têm dentes. Como forma preventiva, alguns patos podem dormir com um olho aberto e outro fechado. Tudo bem você estar triste. Não há problema nenhum em você se sentir triste, sabia? Talvez você esteja pensando, sim, eu sei disso, é óbvio, mas na prática, essa verdade nem sempre está clara em nossa mente. Às vezes nos sentimos reféns da alegria. Afinal, todos parecem estar tão felizes e satisfeitos ao nosso redor, que quando nos sentimos um pouco descontentes, por qualquer motivo que seja, nós já nos sentimos culpados. E adivinhe só, isso nos deixa ainda mais tristes e culpados. E acabamos entrando em um ciclo vicioso. Hoje é o dia de quebrar esse ciclo. Não se culpe por sentir o que você está sentindo agora. Você vai ficar bem. Eu não digo isso para te dar falsas esperanças, mas sim porque eu realmente acredito nisso. Mas e se fosse também? E se eu realmente estivesse dizendo isso com o intuito de tentar te fazer feliz nesse momento? Ouvimos tantas palavras que nos desanimam, tantas palavras que nos derrubam,
Que mal teria se ouvíssemos palavras que nos levantam e nos fazem caminhar? O tempo todo somos lembrados sobre tudo o que está errado em nossas vidas. Então, talvez precisemos de alguém que nos faça lembrar daquilo que está certo. A paz não está longe de você. A alegria não é uma realidade inalcançável. E a sabedoria é algo que você vai adquirir ao longo do tempo. Na realidade, todas essas coisas são adquiridas com o tempo, e não de uma maneira mágica, de um dia para o outro, ou num piscar de olhos. Tudo isso é desenvolvido dia após dia, um tropeço após o outro, dando um passo de cada vez. Você já não é o mesmo de antes, e sim, algumas coisas se perderam e hoje fazem falta. Porém, algumas coisas se foram, e isso te traz alívio, não é mesmo? Os girafas não têm cordas vocais verdadeiras. Fatos curiosos que vão te surpreender. O coração de uma baleia azul é tão grande que um humano poderia nadar em suas artérias. O mel é o único alimento que nunca se estraga. Júpiter tem tempestades tão grandes que caberiam 2 ou 3 planetas Terra dentro delas. Um lápis comum pode desenhar uma linha de cerca de 56 quilômetros de comprimento antes de se desgastar por inteiro. A sombra mais longa de um eclipse lunar pode durar até 1h40 O chocolate foi usado como moeda pelos astecas. O crocodilo não consegue colocar a língua para fora. Os gatos têm 5 dedos nas patas dianteiras, mas apenas 4 nas traseiras. As abelhas podem reconhecer rostos humanos e se lembrar deles. Faça o que precisa ser feito. Tire aquelas pequenas tarefas do papel, as execute, não perca mais tempo. Essas pequenas tarefas, quando executadas, nos dão muita motivação e disposição para realizarmos as grandes tarefas. Comece com pequenos passos. Não se intimide com a montanha de coisas que precisam ser feitas. Vá no seu ritmo. Faça tudo no seu tempo, mas não deixe de fazer. As grandes mudanças que você tanto quer viver em sua vida começam com os pequenos passos que você muitas vezes não está disposto a dar. Uma nuvem pode chegar a pesar 500 mil quilos. Fatos curiosos que vão te surpreender. Flamingos não são realmente cor-de-rosa, eles são brancos, e eles ficam cor-de-rosa por causa de sua alimentação. Nascem cerca de 4 bebês por segundo no mundo todo. O deserto do Saara já foi um grande pasto verdejante um dia. O xadrez tem mais combinações de jogos possíveis do que átomos no universo conhecido. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. A atmosfera de Vênus é tão densa que um dia ela dura mais do que um ano. Papagaios são capazes de viver até 80 anos. Em média, um ser humano caminha o equivalente a 5 voltas ao redor do mundo durante sua vida. O corpo humano contém ouro suficiente para fazer uma moeda de 9 gramas. O morcego é o único mamífero capaz de voar. Fatos curiosos que podem te impressionar. Uma barata pode viver por até 1 semana sem cabeça. As zebras são brancas com listras pretas. O polvo tem 3 corações. O relâmpago é 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Em média, uma pessoa passará 25 anos dormindo durante sua vida. As corujas são os únicos pássaros que podem ver a cor azul. A maior onda já registrada tinha mais de 34 metros de altura. O som mais alto produzido por qualquer animal é o do canto da baleia azul. Ele pode ser ouvido a até 800 quilômetros de distância. Uma pulga pode saltar até 350 vezes a sua própria altura. O pinguim imperador é o único pássaro que nunca vê o sol. Você se cobra demais e com isso acaba se sabotando. Não é porque você é forte que precisa suportar o peso dos outros. O fato de ser resiliente não garante que estará isento de passar por processos lentos de cura. O fato de você ter coragem dentro de si
não te isenta de ter que enfrentar seus maiores medos. Não se cobre tanto. Se permita errar e aprender com os próprios erros. Crescer leva tempo. E tempo é algo que você tem bem diante de você. Pare de se machucar. Pare de se tratar tão mal assim. Você tem seus erros, você tem seus momentos de raiva, de falta de sabedoria, de tristeza e de tropeços. Mas você não é feito apenas desses momentos ruins. Você tem suas qualidades. Você tem o seu jeito único de enxergar o mundo. Você traz à tona o melhor das pessoas que te conhecem. E você sempre consegue uma maneira de se reerguer. Não existe motivo para você repetir palavras duras contra si mesmo em sua mente. E chegou o momento de você começar a dar a si mesmo todo o carinho e cuidado que você dá aos outros. O nariz e as orelhas nunca param de crescer durante a vida. Fatos curiosos que podem te impressionar. Existem mais células bacterianas no corpo humano do que células humanas. A palavra alfabeto vem das duas primeiras letras do alfabeto grego, alfa e beta. As corujas podem girar a cabeça em até 270 graus. O fogo não tem sombra. O olho de um avestruz é maior que seu cérebro. A Torre Eiffel pode crescer mais de 15 centímetros no verão devido à expansão do ferro. A maior parte do oxigênio que respiramos vem das algas, não das árvores. Os humanos e as girafas têm o mesmo número de vértebras no pescoço, 7. O ponto mais baixo habitável da Terra é a cidade de Jericó. Um caracol pode dormir por até 3 anos. Acorde para a vida. Sabe, chega um momento da nossa caminhada em que nós precisamos ser sinceros com a gente mesmo. Precisamos assumir a nossa responsabilidade por nossa história e começar a dar passos em direção ao nosso futuro. Algumas coisas não são mais para você. E nem tudo o que te fazia bem continua fazendo bem agora. Elimine tudo isso que tem te deixado mais pesado, mais estático e mais desmotivado. Se cerque daquilo que te leva para frente. Ouça aquelas palavras que te fazem crescer e mudar. E abra espaço para o novo em sua vida. Acorde para a vida. Não é tempo de dormir mais. O café é a bebida mais popular do mundo. Fatos curiosos que podem te impressionar. O som que você ouve quando mexe a concha do mar próxima ao seu ouvido não é o oceano, mas o eco do seu próprio sangue circulando. O sol libera mais energia em 1 segundo do que a humanidade usou em toda a sua história. Os gatos têm um reflexo especial que lhes permite sempre cair de pé, chamado de reflexo de endireitamento. O maior deserto do mundo é a Antártica, não o Saara. O chocolate tem uma substância química chamada feniletilamina, que pode fazer as pessoas se sentirem apaixonadas. O bater de asas de uma borboleta pode influenciar o clima do outro lado do mundo, conforme sugere a teoria do efeito borboleta. O limão contém mais açúcar do que o morango. Fatos curiosos que vão te impressionar. A primeira lâmpada de Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ainda está acesa. Os cachorros e os seres humanos são os únicos animais com próstata. As abelhas têm 5 olhos. As baleias e os golfinhos dormem com um olho aberto. A Estátua da Liberdade calça sandálias tamanho 879. Se um peixinho dourado é mantido em um quarto escuro, ele ficará branco. Na Lua, acontecem terremotos de até 10 minutos de duração. A maioria dos gatos são intolerantes à lactose. O recorde mundial de prender a respiração debaixo d'água é 22 minutos. O nome científico do chocolate é Theobroma cacao, que significa alimento dos deuses. Encerre alguns ciclos em sua vida. Você sabe que precisa fazer isso, mas muitas vezes te falta força e coragem para seguir adiante, não é mesmo?
Eu sei que o medo do desconhecido nos faz querer deixar as coisas como elas estão, por pior que elas estejam, pois preferimos algo que nos machuca, mas que é conhecido, do que nos arriscar a tentar algo diferente, algo melhor. Não tenha medo de encerrar velhos ciclos que já não te fazem bem mais. E tenha certeza de que isso te ajudará a iniciar novos ciclos. Vamos ser honestos. É bem mais fácil agir com raiva. É bem mais simples viver sempre no limite da paciência e sempre responder de forma agressiva a qualquer situação conflitante. Afinal, para isso, a gente nem precisa pensar muito, só precisa deixar o piloto automático ligado, porque o nosso jeito normal é esse mesmo, estressado, cheio de raiva e impaciente. No entanto, a gente nunca se sente bem depois de um momento de explosão, não é mesmo? Principalmente quando a gente explode com alguém que a gente ama e que também nos ama. Por isso, agir com paciência, pensar 2 vezes antes de falar e se avaliar constantemente é a melhor forma de viver, porque faz bem para quem está por perto da gente e para nós mesmos. O esqueleto humano se renova completamente a cada 10 anos. Fatos curiosos que podem te impressionar. O coração de uma baleia azul é tão grande que um humano pode nadar em suas artérias. Em Vênus, um dia dura mais do que um ano. O melão é um vegetal. Os cavalos e as vacas dormem de pé. O coração bate aproximadamente 100.000 vezes por dia. Os mosquitos preferem picar pessoas que comeram bananas. A parte mais suja do corpo humano é a boca. Os koalas dormem cerca de 22 horas por dia. Os cangurus não conseguem caminhar para trás. Os tigres têm pele listrada, não apenas o pelo. Os pássaros precisam de gravidade para engolir. O sangue do camaleão muda de cor quando ele muda a cor da pele. Os beija-flores são os únicos pássaros que podem voar para trás. Porco-espinho não tem espinho, e aquilo que vemos são, na verdade, pelos endurecidos. Fatos curiosos que vão te impressionar. Os abacaxis crescem a partir de uma planta no solo e não em árvores. Em média, uma pessoa pisca cerca de 25.000 vezes por dia. Crocodilos não podem colocar a língua para fora, pois ela é presa ao fundo da boca. As estrelas do mar não possuem cérebro nem sangue. Uma única gota de água do oceano contém milhões de bactérias e bilhões de vírus. Em algumas partes da China, eles usam gansos em vez de cães como animais policiais. Os golfinhos têm nomes próprios para cada um, usando assobios específicos para se identificarem. Uma única gota de óleo torna 25 litros de água imprópria para consumo. Os pandas passam 12 horas apenas comendo. Fatos curiosos que vão te impressionar. Um crocodilo não pode mastigar. Ele apenas engole pedras para moer a comida dentro de seu estômago. Algumas árvores, como carvalhos e salgueiros, podem comunicar-se entre si através de redes subterrâneas de fungos. A teia de aranha é proporcionalmente 5 vezes mais forte que o aço. O maior deserto do mundo é a Antártida, não o Saara. Deserto é definido pela quantidade de precipitação, não pela areia ou calor. A cada segundo, 4,2 milhões de celulares são carregados. As borboletas saboreiam com os pés. Um grão de areia tem cerca de 500 mil de átomos. A primeira chamada de telefone móvel foi feita em 1973. Dê tempo ao tempo. Tudo na vida passa. E disso nós sabemos muito bem. Mas infelizmente, na prática, acabamos nos esquecendo dessa verdade absoluta. Mas pense por um momento em tudo aquilo que te afligia no passado. E eu nem digo de um passado distante. Pense no ano passado, em como havia situações naquele período que pareciam que iriam durar para sempre. Até que, de um jeito ou de outro, elas passaram. Elas acabaram e se tornaram apenas uma memória. Você continua aqui, mas nem todos os seus problemas continuam. Por isso, não tenha medo. Não se desespere.
Afinal, independentemente do que você esteja passando agora, lembre-se, isso vai passar, pois tudo passa. A opinião dos outros não importa. Nós falamos isso com bastante frequência e também ouvimos muito isso, mas não paramos para refletir verdadeiramente sobre o que isso significa. Ao falarmos que a opinião dos outros não importa, não estamos dizendo que o que os outros têm a dizer não mereça ser ouvido, mas sim que o que pensam de nós não importa. Ou melhor, não é necessariamente verdade. Só você se conhece de verdade. E só Deus sabe o tanto de coisas que você teve que enfrentar até chegar aqui. Então, não deixe que aquilo que o outro pensa a seu respeito te paralise. Nossa alma, às vezes, grita por atenção, por cuidado, por paz e por um renovo. E precisamos estar atentos a esse grito. Infelizmente, muitos de nós simplesmente ignoramos os sinais que a nossa própria saúde mental nos dá. E vamos empurrando as coisas com a barriga, até que chega um momento em que tudo desmorona e nós ficamos sem entender como as coisas chegaram a esse ponto. Não deixe que esse ciclo se repita e neste exato momento reflita o que sua alma tem gritado. É momento de escutar esse clamor e a partir disso se tornar seu maior aliado nessa jornada. O poder do agora em um mundo de amanhãs. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Isso mesmo que você ouviu. Agora e não hoje. Isso porque o hoje tem 24 horas. E isso parece muito, certo? Mas num piscar de olhos, a noite chega. E tudo o que você poderia ter feito tem que ficar para o outro dia. Mande aquela mensagem para aquela pessoa que você precisa responder. Elimine as pequenas pendências de trabalho. Limpe o seu quarto. Guarde aquelas roupas que há tanto tempo estão espalhadas pelo chão. Enfim, faça algo agora e tenha certeza que o seu eu de amanhã irá agradecer. As vacas têm melhores amigas e podem ficar tristes quando são separadas delas. Fatos curiosos que podem te impressionar. As impressões digitais de um coala são tão similares às humanas que podem confundir sistemas de identificação. O recorde mundial da pessoa que passou mais tempo sem dormir é de 11 dias e 25 minutos. O estômago humano se renova a cada 2 ou 3 dias para evitar que se autodigira. Espirros podem viajar a uma velocidade de até 160 km por hora. As corujas são os únicos pássaros que podem ver a cor azul. A lagosta é capaz de regenerar suas garras perdidas. Os relâmpagos são 5 vezes mais quentes que a superfície do Sol. Os girassóis podem ser usados para limpar água radioativa. O livro mais vendido de todos os tempos é a Bíblia. Fatos curiosos que podem te impressionar. As formigas nunca dormem. O olho de uma avestruz é maior do que o seu cérebro. Os ursos polares são canhotos. A Grande Muralha da China pode ser vista da Lua. As árvores são capazes de se comunicar entre si através de uma rede de fungos subterrâneos. O primeiro computador do mundo, chamado ENIAC, ocupava o espaço de uma sala inteira. O deserto do Atacama, no Chile, é considerado o lugar mais seco do mundo. O maior vulcão do Sistema Solar está em Marte e é chamado de Olympus Mons. A Mona Lisa não tem sobrancelhas. O país mais populoso do mundo é a China, com mais de 1,4 bilhão de habitantes. A Coca-Cola originalmente continha uma droga em sua composição. Fatos curiosos que vão te impressionar. Uma galinha pôs um ovo dentro de outro ovo em 2014. O batimento cardíaco do beija-flor é mais de 1.200 vezes por minuto. As pirâmides foram construídas no mesmo período que os mamutes caminhavam pela Terra. O polvo tem 3 corações. O estado mais próximo do Havaí é o Alasca. O menor osso do corpo humano está no ouvido. O bicho preguiça demora cerca de 1 mês para percorrer 1 quilômetro. Se você tentar gritar no espaço, ninguém ouvirá. Não há ar para transmitir o som.
As pessoas são as únicas criaturas na Terra que choram de emoção. Há um hotel na Suécia construído inteiramente de gelo. É reconstruído todos os anos. Algumas portas estão prontas para serem abertas em sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa encarar as portas que precisam ser fechadas. Chegou o momento de você dar os primeiros passos em direção ao futuro que você quer para a sua vida. Chega de viver nas sombras. Chega de estar preso por causa de todo o lixo que você tem carregado consigo. É hora de uma faxina na mente, no coração e nos seus ciclos. Feche algumas portas e não tenha medo. Outras se abrirão. Novos ciclos vão começar e você conseguirá caminhar em direção a um futuro brilhante. Os esquilos plantam milhares de árvores a cada ano simplesmente por esquecerem onde colocaram suas nozes. Fatos curiosos que vão te impressionar. Uma libélula tem uma expectativa de vida de apenas 24 horas. O amendoim é um ingrediente usado na fabricação de dinamite. As girafas não têm cordas vocais. As aves são os parentes vivos mais próximos dos dinossauros tiranossauros. Em alguns lugares da Índia, a chuva pode ser vermelha devido a esporos de algas no ar. Os romanos usavam sal como moeda. Os caracóis podem dormir por até 3 anos. O xadrez foi inventado na Índia. O idioma com mais palavras é o inglês. O corpo humano emite uma pequena quantidade de luz visível, mas é muito fraca para ser vista a olho nu. O dia pode até não ter sido dos melhores e talvez você esteja se sentindo frustrado. Respire fundo, tente enxergar o que te aflige de longe e pense: o amanhã trará outras preocupações. Não estou dizendo que precisamos ter algum problema em nossa vida para crescermos, mas é inevitável. Haverão mais coisas ruins acontecendo ao longo da nossa vida. Porém, a boa notícia é: você vai superar isso que te aflige agora e vai superar o que te afligir depois também. Caiu, levanta. Errou? Tente outra vez. Não esqueça, cada amanhecer é uma nova chance para acertar. Continue, persista, e a vitória será ainda mais doce. Lembre-se, cada obstáculo superado é um degrau na escada do seu crescimento pessoal. Boa noite. Respire fundo e solte o peso do dia. Lembre-se, cada estrela no céu é um lembrete de que a luz brilha nas trevas, trazendo esperança para cada sombra que enfrentamos. Hoje pode não ter sido perfeito, mas com a noite vem a promessa de um novo começo. Abrace a serenidade do anoitecer. Ela prepara o palco para um amanhã radiante. Durma com a certeza de que cada amanhecer é uma tela em branco e você tem o pincel. Sonhe com o que pode pintar na obra de arte que é a sua vida. Descanse agora, pois amanhã é um novo dia, uma nova chance para você brilhar. Compartilhe. Boa noite. Se for atacado por um tubarão, golpeie-o no nariz ou nos olhos. Este é o Minuto Curiosidade. Contra ursos, fique imóvel e calmo. Se o urso atacar, lute com tudo o que tiver. Se estiver em um terremoto, abrigue-se em uma mesa resistente ou em uma estrutura semelhante. Em situação de desidratação, nunca beba água do mar. Ela aumentará a desidratação devido ao alto teor de sal. Júpiter é tão grande que todos os outros planetas do Sistema Solar poderiam caber dentro dele. Alguns moluscos, como o polvo mímico, podem imitar a forma e a cor de outros animais como estratégia de defesa. Relâmpagos podem ocorrer dentro de erupções vulcânicas em um fenômeno conhecido como relâmpagos vulcânicos. Fale menos, faça mais. Mostre com suas atitudes, com aquilo que pode ser visto, com aquilo que é verdadeiramente palpável. Isso
é sobre uma mudança de mentalidade, é sobre a mudança do olhar dos outros sobre nós, de maneira que eles não nos intimidem, pois estaremos seguros de nós mesmos. Afinal, estamos sendo honestos e estamos com a consciência limpa, fazendo tudo o que podemos para mudar uma situação. Acredite, suas atitudes ecoam muito mais alto do que suas palavras, e os impactos que elas podem causar são muito maiores do que você pensa. O corpo humano contém cerca de 37 trilhões de células. Este é o Minuto Curiosidade. O elemento químico mais raro na Terra é o astato, com menos de 1 grama presente no planeta a qualquer momento. Os golfinhos chamam uns AOS outros pelo nome. Cientistas descobriram que eles têm assobios únicos que funcionam como nomes próprios. O café é a segunda mercadoria mais negociada no mundo, superado apenas pelo petróleo. Cada flocos de neve tem uma estrutura hexagonal única, o que significa que é extremamente improvável que 2 flocos de neve sejam exatamente iguais. As abelhas são capazes de reconhecer rostos humanos, e elas usam a mesma parte do cérebro que nós usamos para reconhecê-los. O dia chegou ao fim, e agora você pode ter o seu descanso, mas talvez, infelizmente, você esteja em um momento em que descansar pareça difícil. Um momento em que descansar parece até impossível. Acredite em mim, existe um novo dia preparado para você amanhã, um novo despertar e que trará consigo um novo tempo. Não há nada que você possa fazer agora. Então respire fundo. Deixe ir o passado. Afinal, 1 hora atrás já é passado, 1 minuto atrás também. Olhe para frente, olhe para o amanhã e durma em paz. Boa noite. Compartilhe. O melão é um vegetal. Fatos curiosos que podem te intrigar. O esqueleto humano se renova a cada 10 anos. Tigres têm a pele listrada, não só o pelo. Pássaros precisam de gravidade para engolir. Limões contêm mais açúcar que morangos. Águas vivas podem ser mortais. Não toque em nenhuma desconhecida. Armazene produtos químicos de limpeza fora do alcance de crianças. Beija-flores são os únicos pássaros que voam para trás. Peixes dourados ficam brancos no escuro. Seu gato provavelmente é intolerante à lactose. Afinal, a maioria dos gatos é. Porcos-espinhos têm pelos endurecidos, não espinhos. Os romanos usavam urina para lavar roupas. Você quer se tornar um líder respeitado e quer servir de referência para outras pessoas? Seja gentil, seja cortês, seja vulnerável, relacionável e acolhedor, ao invés de buscar ser temido, odiado e buscar sempre deixar os outros hostilizados e desconfortáveis quando estiverem em sua presença. Nos ensinaram uma visão de liderança totalmente distorcida do verdadeiro significado da palavra. Ser líder não é ser maior do que os outros, mas na verdade ser líder é a capacidade de fazer com que todos à sua volta, seja a sua equipe, sejam seus funcionários, seja a sua turma, enfim, fazer com que todas essas pessoas alcancem o seu potencial máximo. O café pode ser usado como combustível para carros. Fatos curiosos que vão te impressionar. A cada ano, a Lua se afasta 3,8 centímetros da Terra. O fígado humano tem a incrível capacidade de se regenerar. Tubarões são imunes a todas as doenças conhecidas, incluindo o câncer. O Sol libera mais energia em 1 segundo do que tudo o que a humanidade consumiu na história. Cientistas conseguiram criar diamantes a partir de manteiga de amendoim. A pele de um elefante é tão sensível que pode sentir uma mosca pousando. As aves são os parentes vivos mais próximos dos dinossauros. É difícil às vezes pensar em um novo amanhã, não é mesmo? Mas respire fundo e tente se lembrar de algum momento em que tudo parecia ter chegado ao fim. Você consegue se lembrar da dor que sentiu e do medo que te cercava? Mas o que aconteceu com este momento? Bom, ele passou e você agora está aqui. Aquilo que te aflige no momento, um dia vai se tornar apenas uma memória e você estará lá, no futuro, de pé, ainda mais forte do que nunca. Boa noite. Compartilhe. A sua saliva
contém um analgésico natural chamado opiorfina. Fatos curiosos que vão te impressionar. Os humanos compartilham cerca de 50% de seu DNA com bananas. A cada segundo, elas podem detectar sons de canais de água em seu ambiente e crescer em direção a eles. As bananas são radioativas devido ao potássio que contém. Fatos curiosos que vão te impressionar. A água quente congela mais rápido do que a água fria, um fenômeno conhecido como efeito Mpemba. Os golfinhos dormem com um olho aberto para vigiar predadores e respirar. Um único raio tem energia suficiente para torrar 100.000 fatias de pão. As orquídeas podem viver até 100 anos. O estômago produz um novo revestimento a cada 3 a 4 dias para evitar digerir-se. Uma lesma tem cerca de 27.000 dentes. O chocolate pode ser letal para cães e gatos devido a uma substância chamada teobromina. A pele de um elefante é tão sensível que pode sentir uma mosca pousando. Os ratos não gostam de queijo. Eles preferem alimentos com alto teor de açúcar. Você nunca vai se arrepender por usar todos os seus esforços para evitar uma possível briga. Sabia disso? Uma das melhores sensações que existem é a de perceber que escolhemos o caminho mais sábio do que o caminho mais impulsivo, quando estamos diante de uma situação de conflito. Não é que nós começamos a nos gabar por isso, de maneira alguma. Na verdade, o sentimento que predomina é o de pura alegria consigo mesmo, pelo progresso e pelo amadurecimento. Sempre que for possível, evite uma briga, ao invés de perpetuá-la. A Antártida é o único continente sem répteis ou cobras. Fatos curiosos que vão te impressionar. A língua das borboletas está enrolada em espiral como um canudo. A pressão atmosférica em Júpiter é tão intensa que poderia achatá-lo até ficar quase totalmente plano. O ouro pode ser comestível e é usado em pequenas quantidades para decorar alimentos e bebidas. Mas e você? Concorda com usarem o ouro assim? Sim ou não? O Sol é tão grande que poderia conter 1,3 milhões de terras em seu interior. As formigas podem levantar até 50 vezes o seu próprio peso corporal. O quack de um pato não é capaz de produzir eco, e os cientistas ainda não sabem o porquê. A fruta do cacto é chamada de figo da Índia e é comestível. O peixe-palhaço pode mudar de sexo, de macho para fêmea, e isso geralmente ocorre para assumir a posição dominante no grupo. Fatos curiosos que vão te impressionar. Os gatos não podem perceber o sabor doce, pois lhes falta o gene que permite essa percepção. A língua da baleia azul pode pesar tanto quanto um elefante. A pressão no ponto mais profundo do oceano, a Fossa das Marianas, é mais de 1000 vezes maior do que a pressão atmosférica ao nível do mar. O azeite de oliva pode congelar, mas é necessário que a temperatura seja inferior a menos 6 graus Celsius para que isso aconteça. As pegadas deixadas pelos astronautas na Lua durarão milhões de anos porque não há vento para apagá-las. Os pinguins podem saltar até 3 metros para sair da água. Marte é frequentemente atingido por mais meteoritos do que a Terra, devido à sua atmosfera mais fina, que oferece menos proteção. Fatos curiosos que vão te impressionar. Algumas lagartas podem se transformar em líquido durante o processo de metamorfose antes de se tornarem borboletas ou mariposas. Algumas plantas carnívoras podem contar quantas vezes um inseto toca seus pelos sensíveis, usando isso para decidir quando fechar a armadilha. Alguns tipos de árvores, como os pinheiros Bristol Cone, podem viver por mais de 5.000 anos. O cheiro característico de chuva fresca é causado por uma mistura de compostos químicos, incluindo o geosmina, produzido por bactérias no solo. O ano ainda não acabou. Eu sei que você sabe disso, mas não custa te lembrar mais uma vez. Você está vivo. Mais uma vez,
O ar entrou em seus pulmões e um novo dia começou. Mesmo com as dificuldades, mesmo com as idas e vindas da vida, o sol não deixa de se pôr para nascer no outro dia, tudo de novo. Por isso, você não pode ficar fixo somente no dia que está acabando, pois assim você não percebe o dia que está para começar. Você ainda tem tempo, por isso não desista, não pare de caminhar. O cérebro humano pode gerar cerca de 20 watts de eletricidade, o suficiente para acender uma lâmpada pequena. Fatos curiosos que vão te impressionar. Embora o espaço seja um vácuo, ele pode carregar ondas sonoras dentro de gases e poeira, permitindo que as sondas espaciais captem sons do espaço. Quates naturalmente formam filas para se protegerem de predadores. A área terrestre de Plutão é menor do que a da Rússia. As zebras são, na verdade, pretas com listras brancas. Ouriços do mar se movem usando centenas de pequenos pés tubulares. As cenouras originalmente eram roxas antes de serem cultivadas na cor laranja. O chifre dos rinocerontes é feito principalmente de queratina, a mesma proteína do cabelo. Águas-vivas não possuem cérebro, coração ou ossos. O livro mais vendido, depois da Bíblia, é Dom Quixote. O fatos curiosos que vão te impressionar. As abelhas têm 5 olhos. Uma lesma pode dormir por 3 anos seguidos. A Antártida é o maior deserto do mundo. Os tubarões não têm ossos, apenas cartilagem. As formigas nunca dormem. O chá é mais popular do que o café ao redor do mundo. Qual você prefere, chá ou café? As lulas têm um cérebro em forma de anel. A França é o país mais visitado do mundo. As corujas não podem mover os olhos, mas giram a cabeça em até 270 graus. O Japão tem mais de 6.800 ilhas. Os coalas dormem cerca de 20 horas por dia. A Islândia não tem mosquitos. Os camelos têm 3 pálpebras para proteger seus olhos da areia. A felicidade não é um sonho distante ou inatingível. Ela reside em nosso íntimo, esperando ser reconhecida e cultivada. Para verdadeiramente senti-la, é essencial aprender a perceber além das aparências superficiais. A felicidade não é uma fórmula mágica, nem uma força aleatória que despenca sobre nós. É um estado de espírito a ser nutrido e praticado diariamente. E acredite, todos possuímos a capacidade intrínseca de fazê-lo. Convido você a abraçar e praticar essa arte, tornando a felicidade uma constante em nossa jornada. Pratique a felicidade, dia após dia. A impressão digital de um koala é tão semelhante à dos humanos que pode confundir investigações criminais. Fatos curiosos que vão te impressionar. O chocolate foi originalmente usado como moeda pelos astecas. Morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar. Um grupo de corujas é chamado de parlamento. O mel não estraga e pode ser comestível por milhares de anos. As formigas caem sempre para o lado direito quando são intoxicadas. Beija-flores pesam menos que uma moeda de 1 centavo. A velocidade de uma estrela cadente pode ultrapassar 160 mil quilômetros por hora. Borboletas sentem o gosto das coisas com os pés. A Terra não é perfeitamente redonda, é um pouco achatada nos polos. O nariz dos cães é único, como uma impressão digital. A Rainha Elizabeth II era uma mecânica treinada e serviu durante a Segunda Guerra Mundial. Fatos curiosos que vão te impressionar. Na Finlândia, existe uma competição anual de carregamento de esposas, onde maridos correm com suas esposas nas costas. Alguns caranguejos eremitas usam conchas de plástico descartadas como casas, devido à escassez de conchas naturais. A maior pirâmide do mundo, em termos de volume, está localizada no México. Há uma espécie de tubarão, o tubarão da Groenlândia, que pode viver até 400 anos. As abelhas podem voar a uma distância equivalente a mais de 2 vezes a volta ao redor da Terra em sua vida. Existem mais bicicletas do que pessoas na Holanda.
O artista holandês Vincent van Gogh só vendeu uma pintura durante toda a sua vida. O louva-a-Deus orquídea se disfarça como uma flor para atrair presas. Fatos curiosos que vão te impressionar. No Japão, há uma ilha chamada Okunoshima, mais conhecida como Ilha dos Coelhos, devido à grande população de coelhos fofos que vivem lá. A rainha das formigas pode viver até 30 anos, o que é incomum para insetos. Em alguns lugares da Noruega, você pode assistir ao sol da meia-noite, onde o sol permanece visível durante 24 horas no verão. A Torre de Pisa demorou 199 anos para ser construída e começou a inclinar-se já durante a construção devido ao solo macio. Madagascar é o lar de cerca de 75% das espécies de animais e plantas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Chegou o momento de você se livrar das prisões que têm aprisionado a sua mente. Ao longo da vida, muito foi sendo dito a você, e infelizmente nem tudo que você ouviu foram coisas boas. E isso criou um espaço gigantesco em sua mente, um espaço que é chamado de prisão. Abra as cadeias dessa prisão da mente. Deixe sair aquilo que disseram que você seria ou disseram que você não seria. Você tem um caminho a trilhar e ele é único, então ninguém pode te parar. Um terremoto de magnitude 12 dividiria a Terra ao meio. Fatos curiosos que podem te deixar informado. É mais fácil alguém morrer com um coco caindo sobre a sua cabeça do que por um ataque de tubarão. Se todas as pessoas do mundo vivessem conforme um habitante médio dos Estados Unidos, seria preciso recursos de 4,5 planetas como o nosso. Humanos e koalas possuem as digitais muito parecidas. Se 33 milhões de pessoas dessem as mãos, elas poderiam fazer todo o caminho ao redor do Equador. A língua das girafas pode chegar a medir 50 centímetros. Assim, elas as usam para limpar suas orelhas. Os tamanduás não têm dentes. Como forma preventiva, alguns patos podem dormir com um olho aberto e outro fechado. A cada ano, o Monte Everest cresce 4 milímetros. Fatos curiosos que vão te deixar informado. A avenida mais larga do mundo, com 14 faixas diferentes, fica na Argentina. As formigas são capazes de levantar até 50 vezes seu próprio peso. A palavra Brasil significa vermelho como brasa. Os arrepios que você sente ao ouvir música são causados devido à liberação da dopamina pelo cérebro. Você nasceu com 300 ossos, mas quando for adulto, terá apenas 206. A língua é o músculo mais forte do corpo. Durante a sua vida, você produzirá saliva suficiente para encher 2 piscinas. A língua de uma baleia azul pode pesar até 3,6 toneladas, o equivalente ao peso de um elefante médio. O morcego é o único mamífero capaz de voar. Fatos curiosos que podem te impressionar. Uma barata pode viver por até uma semana sem cabeça. As zebras são brancas com listras pretas. O polvo tem 3 corações. O relâmpago é 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Em média, uma pessoa passará 25 anos dormindo durante sua vida. As corujas são os únicos pássaros que podem ver a cor azul. A maior onda já registrada tinha mais de 34 metros de altura. O som mais alto produzido por qualquer animal é o do canto da baleia azul. Ele pode ser ouvido a até 800 quilômetros de distância. Uma pulga pode saltar até 350 vezes a sua própria altura. O pinguim imperador é o único pássaro que nunca vê o sol. Algumas espécies de formigas constroem túneis subterrâneos tão extensos que podem rivalizar com as grandes cidades humanas no quesito complexidade. Fatos curiosos que vão te impressionar. Recentemente, a NASA confirmou a presença de água na superfície iluminada pela Lua, abrindo possibilidades para futuras explorações espaciais. Plantas podem enviar sinais químicos de socorro quando são atacadas por predadores,
alertando plantas vizinhas. Em algumas condições específicas, as sombras podem parecer azuis devido a um fenômeno chamado dispersão de Rayleigh. Há cachoeiras submarinas, como a Catarata Dinamarquesa, onde correntes de água de diferentes densidades criam uma queda d'água no fundo do mar. Seja uma pessoa admirada. O verdadeiro líder abraça quando todos rejeitam, anima quando todos condenam, aplaude os que nunca conseguiram subir em um pódio e vibra com a coragem de disputar que aqueles que ficaram em último lugar tiveram. Você quer ser uma pessoa admirada e quer se tornar um líder, uma líder de respeito. Então, entenda de uma vez por todas que ninguém chega a lugar nenhum sozinho e comece a dar a mão para aqueles que se encontram caídos ao seu redor. Os erga de novo e os ajude a crescer e a caminhar. Será que existem rios invisíveis no céu? A água mais antiga já descoberta tem cerca de 2 bilhões de anos e foi encontrada em uma mina no Canadá. Fatos curiosos que vão te impressionar. Existem rios atmosféricos no céu, que são grandes fluxos de vapor de água que podem transportar mais água do que o rio Amazonas. Existe uma orquídea que imita a forma e o cheiro de uma abelha fêmea para atrair abelhas machos e assim polinizar suas flores. As Ilhas Maldivas estão se movendo devido às correntes oceânicas. Certos insetos, como as borboletas monarca, usam campos magnéticos da Terra como uma forma de GPS para navegar durante a migração. Existem fenômenos raros de chuva de animais, onde pequenos animais como peixes ou rãs são sugados por trombas d'água e caem com a chuva. Desfrute do silêncio. Você já parou para perceber o poder transformador do silêncio? Em um mundo onde o barulho é constante, encontrar um momento de silêncio pode ser mais rejuvenescedor do que imaginamos. Não estou falando apenas do silêncio externo, mas também do silêncio interno, aquela quietude da mente que nos permite ouvir nossa própria voz interior. Permita-se ouvir a sua voz interior, aquela que ecoa dentro de você quando você está em silêncio. A baleia azul tem uma língua que pode pesar tanto quanto um carro pequeno. Fatos curiosos que vão te impressionar. O som de um espirro pode viajar até 8 metros de distância. Existe uma água viva que consegue rejuvenescer e voltar a ter pouca idade quando chega em determinado momento de sua vida. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. As borboletas saboreiam as coisas com os pés. A saliva de um cachorro tem propriedades antibacterianas que ajudam a limpar suas feridas. As nuvens podem pesar mais de 1 milhão de quilos, mas não caem devido à distribuição da umidade e das correntes de ar. Um esquilo pode sobreviver a uma queda de qualquer altura, porque sua velocidade terminal é baixa o suficiente para não causar lesões graves. Coelhos nascem cegos. Fatos curiosos que vão te impressionar. A Terra é o único lugar no universo conhecido onde a água pode existir simultaneamente em seus 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. Os camaleões mudam de cor não apenas para camuflagem, mas também para regular sua temperatura ou como uma forma de comunicação. Os peixes-boi são parentes próximos dos elefantes. As zebras têm listras únicas, como impressões digitais humanas. O som do trovão é causado pela rápida expansão e contração do ar devido ao calor do relâmpago. Os gatos têm cerca de 32 músculos em cada orelha, permitindo-lhes mover suas orelhas em direções diferentes independentemente. Um crocodilo pode viver até 100 anos. Nessa semana eu estava ouvindo algumas pessoas reclamando e lamentando os problemas de suas vidas e eu reparei algo interessante. Ouvi coisas do tipo: estou muito triste porque vou iniciar um curso superior e estou com medo de não gostar. Eu ouvi também o seguinte: estou muito aflito pela viagem que vou fazer. Nunca viajei sozinho e não sei como vai ser.
dentre muitas outras reclamações e lamentações. Sabe o que essas coisas que eu ouvi têm em comum? Todas elas são suposições. Às vezes sofremos por aquilo que ainda nem sabemos se vai ou não acontecer. A maioria das coisas que nos afligem existem apenas na nossa mente. A Lua tem montanhas e vales, fatos curiosos que vão te impressionar. Os ursos polares têm a pele preta debaixo do pelo branco. Os golfinhos chamam os outros pelo nome com assobios únicos. Os pandas gastam cerca de 12 horas por dia comendo bambu. As formigas nunca dormem. A França é o país mais visitado do mundo. A árvore mais alta do mundo, uma sequoia chamada Hyperion, tem 115 metros de altura. Os camelos podem fechar suas narinas durante tempestades de areia. As borboletas têm 12.000 olhos. A mordida de uma tartaruga é forte o suficiente para cortar um dedo. Os rinocerontes usam seu esterco para se comunicar. A maior pirâmide do mundo está localizada no México, não no Egito. Singapura é tanto uma cidade quanto um país. O mel não estraga e pode ser comido por milhares de anos. Fatos curiosos que vão te impressionar. Mongólia é um dos países menos povoados do mundo, com apenas 2 pessoas por quilômetro quadrado. A saliva humana contém um analgésico natural chamado opiorfina. A Islândia é um dos poucos lugares no mundo sem mosquitos. A aranha-pavão macho dança para atrair a fêmea. Se ela não gostar, ela pode comê-lo. O Butão é o único país no mundo que mede sua prosperidade por felicidade nacional bruta, em vez de PIB. O xadrez é um esporte reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. Vênus é o único planeta do Sistema Solar que gira no sentido horário. A Antártida é o maior deserto do mundo, apesar de ser um deserto de gelo. A floresta amazônica é tão grande que produz 20% do oxigênio do mundo. Seja independente. Pare de sentir ciúmes. Precisamos estabelecer a nossa autoconfiança se queremos viver uma vida mais plena, com mais propósito. Muitas pessoas entendem autoconfiança como arrogância ou como se você nunca fosse precisar de algo ou alguém além de si mesmo. E não, na realidade é bem longe disso. Trabalhar a sua confiança é sobre você não depender da aprovação do outro para se sentir validado. E também é sobre você não esperar que o outro te diga quem você é, para você então começar a ser alguém. Autoconfiança significa estar ciente de si, de seus limites, de seus defeitos, mas também de suas qualidades e de sua força. A pele humana é completamente substituída a cada 30 dias. Fatos curiosos que podem te impressionar. A respiração de um elefante pode ser ouvida a até 6 quilômetros de distância. Os morcegos sempre viram à esquerda quando saem de uma caverna. Os golfinhos podem dormir com um olho aberto e outro fechado. Uma girafa pode limpar suas próprias orelhas com a língua. O diamante é o material natural mais duro conhecido pelo homem. O corpo humano contém ouro suficiente para fazer um prego pequeno. As bananas são curvas porque crescem em direção ao sol. O peixe-boi é um dos poucos animais que tem cabelos. O recorde mundial para a pessoa mais velha é de 122 anos. As estrelas cadentes são, na verdade, meteoros entrando na atmosfera da Terra. Fatos curiosos que vão te impressionar. A Islândia é o único lugar no mundo onde você pode nadar entre 2 continentes. O olho humano pode diferenciar cerca de 10 milhões de cores diferentes. Cada ano na Terra dura um pouco mais do que o anterior, devido à desaceleração gradual da rotação do planeta. Os elefantes são os únicos animais terrestres que não podem pular. O mamute lanoso ainda vagava pela Terra quando as pirâmides foram construídas. Os pinguins têm uma glândula que filtra o sal da água do mar, permitindo que bebam água salgada. Os olhos de um caracol podem crescer novamente se foram arrancados. Os seres humanos compartilham 50% de seu DNA com as bananas. Fatos curiosos que vão te impressionar. A Terra
tem mais de 1 milhão de espécies de insetos. As borboletas sentem o gosto das coisas com os pés. Plantas podem enviar sinais químicos de socorro quando atacadas. O sangue dos caranguejos ferradura é azul devido ao cobre em seus corpos. Os leões podem dormir até 20 horas por dia. A força da mordida de um crocodilo é uma das mais fortes do reino animal. As lontras do mar seguram as mãos enquanto dormem para não se afastarem. A temperatura mais baixa já registrada na Terra foi menos 89 graus Antártida. Nesse calor, seria ótimo que a temperatura diminuísse um pouco, né? Pelo menos ficar uns 20 graus já seria ótimo.